Bom, eu vou fazer uma correção aqui rapidinho da atividade da aula 3, né? Que o assunto era do Brasil Império, do reinado do Pedro II. Essa questão aqui, ela estava bem difícil, tá? Mas assim, professor, às vezes a gente pede alguma coisa mais difícil para ver como é que está o nível dos alunos, né? A gente tem que fazer esse teste para ver como é que vocês estão. E realmente ela está um pouquinho difícil de entender, mas assim eu vou regulando conforme o tempo, né? Que você tinha que pesquisar qual que era o fato importante que ocorreu no dia 13 de maio de 1888, né? E por que esse fato ele mancha a reputação do Pedro II, né? Por que isso queima o filme do Pedro II? Esse fato, né, de 1888, que é um dos fatos mais importantes da história do Brasil, foi a abolição da escravidão, né? E para responder isso, tinha que ler o texto da Super Interessante, né? O pessoal não consegue responder porque também precisa ler o texto, senão não tem como. Se vocês forem direto na atividade e querer responder, vai ficar difícil, sabe? E dá para perceber quando vocês fazem isso, né? Que vocês vão direto na atividade e não conseguem responder porque não leram o texto. Então, o fato importante foi a abolição, né, da escravidão. Se você lesse o texto lá da Super Interessante, você ia ver que o Dom Pedro ele era contra a escravidão, ele morria de vergonha disso, né? Ele achava que isso é uma vergonha. Só que ele era imperador do Brasil, entendeu? E o cara não fez nada. Ele só ficou empurrando com a barriga, fingindo que não estava vendo e não foi atrás da abolição, né? Ele também sabia que se ele fizesse a abolição, ele ia perder o trono, né? Mas assim, faltou coragem para ele. Eu acho que essa era a resposta, né? O cara pisou na bola porque ele era contra a escravidão, mas não fez nada. Outra questão aqui. Essa daqui é da aula 4, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto, hein? Essa é da aula 4, que é a abolição e república, né? Deixa eu ver se está entrando alguém. Sim. Kimberly, bom dia. Bom, corrigindo essa questão aqui, essa daqui muita gente errou, inclusive eu mesmo tive um problema de interpretação, porque o autor ele não deu uma dica, né? Ele colocou essa imagem aqui, o texto, e falou para confrontar os dois. Aí ele está perguntando aqui, né? O que pode se concluir com base na imagem? Essa é uma imagem que trata da abolição, né? De 1888, a abolição da escravatura, no dia 13 de maio. E o que se pode concluir com base na imagem é que muitas pessoas estavam reunidas, né, aguardando ansiosamente essa decisão em relação à abolição. O problema é que teve gente que respondeu que isso era uma festa, tá? E assim, festa nessa época é improvável, né? Se você for analisar a imagem, você vai chegar à conclusão que é improvável. Porque festa desse tamanho, assim, no Brasil, a gente só vai ter no carnaval, né? E isso bem mais para frente. Nessa época não era uma coisa de bom tom fazer uma festa desse tamanho similar ao carnaval que nós temos hoje em dia, né? Que era uma época muito conservadora ainda. Eu interpretei isso como uma manifestação assim, de política, né? Das pessoas irem para a rua e fazer pressão no governo. Só que isso soava estranho também, porque isso de ir para a rua, de fazer manifestação, é uma coisa mais do século XX, né? Uma coisa bem mais para frente, né? Não era comum as pessoas se juntarem assim em 1888, né? Aí teve uma aluna que respondeu, Rafaela, se eu não me engano, que isso era uma missa campal, né? E missa campal é uma missa que é feita ao ar livre, né? Aí eu fui pesquisar e realmente isso é a missa campal, né? Ela aconteceu depois da abolição. Se você ver aqui, a princesa Isabel está bem aqui. Aqui está todo o pessoal do Império, da família real, né? As pessoas importantes, e aqui está o povão. Então,
qual que é a sacada? Nessa época, a religiosidade era muito importante. Então as pessoas só saíam na rua assim para se juntar desse jeito quando? Nas procissões, nas festas religiosas, né? Inclusive mulheres, né? A mulher praticamente não podia sair na rua, né? Ela tinha que sair acompanhada pelo marido, acompanhada pela escrava, né? Que era assim que funcionava na época, né? A única oportunidade que homens, mulheres, negros e brancos, todo mundo se misturava era na questão religiosa. Tirando isso, todo mundo separado, tá? Só essa era a questão. Isso aqui é uma missa campal. E o texto ele se refere à abolição da escravidão, tá, gente? Tem gente que respondeu que isso aqui era a proclamação da República. Não, a proclamação da República, o povo não participou, nem ficaram sabendo. Foi uma coisa que foi armada pelos militares e pelo pessoal importante, né, pela burguesia. E assim, do dia para a noite o Brasil virou República e ninguém pôs as caras na rua, entendeu? Continuou tudo do mesmo jeito, só deixou de ser Império e virou República. E é isso aí, tá, gente? Só fazendo uma correção, que eu também me equivoquei na hora de corrigir vocês. Vamos começar a aula 6, então? Qualquer coisa aí vocês podem falar, tá? Se estiver falhando, quiser fazer alguma pergunta, é só interromper. Aula 6 é sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente já está no século XX, né? Que são os anos que começam aí com 1900. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. E é uma guerra que muda tudo, né? É a guerra que começa o século... Os historiadores dizem que foi nela que começou o século XX de verdade, né? Que é esse século marcado pela tecnologia, pela destruição em massa, né? E os historiadores chamam o século XX de Era dos Extremos, né? Onde tudo acontece na base do extremo mesmo. A Primeira Guerra Mundial é a inauguração disso. Ela muda tudo. Falando um pouquinho antes aí da Primeira Guerra Mundial, né? Você tem uma expressão aí que usam que é Belle Époque, europeia. Né? Belle Époque significa bela época, né? Em francês. Significa que foi uma época de prosperidade, tranquilidade, grande desenvolvimento econômico, científico, cultural e tecnológico na Europa, né? Grandes avanços na ciência, muitos artistas produzindo coisas interessantes, né? Na Europa. E a Europa era um modelo para o mundo nessa época, né? E ela durou aí de 1870 a 1914, mais ou menos. Nessa época você tem a incorporação da fotografia, do cinema, automóvel, bicicleta, o uso da eletricidade, né, o telefone. Você tem o rádio também, que é inventado nessa época, avião, né, quase tudo que a gente tem hoje foi inventado nessa época. Isso mudou, né, o cotidiano dos habitantes das grandes cidades, né. Quem estava no campo continuou a mesma coisa praticamente. Isso mudou bastante a cultura da época. E tudo isso era sustentado pelo consumo de produtos industrializados, né, que nessa época já a indústria estava a todo vapor. Eles eram fabricados na Europa e vendidos para o mundo todo. Mais ou menos como é na China hoje, né, que a China hoje é a fábrica do mundo, né, tudo é fabricado lá. Tudo, né. Os produtos são projetados num país, mas eles mandam fazer lá na China, que é mais barato, né. Era mais ou menos assim que funcionava. Só que hoje a escala do consumo é muito maior. Naquela época era uma sociedade de consumo, mas a grande maioria da população não conseguia comprar muitos produtos, né? A maioria era operário e ganhava o salário apenas para sobreviver. Só tinha roupa do corpo e mal tinha dinheiro para comer. E qual a consequência disso, né? Sempre tem um lado ruim, né? Os países europeus eles precisavam de quantidades enormes de matéria-prima. O que é matéria-prima? É carvão, borracha, papel, né? Petróleo. E essa época ela ficou marcada pelo chamado imperialismo ou neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Né? Porque teve o colonialismo
ali da descoberta do Brasil, descoberta da América, né, da ocupação da América, das grandes navegações, e depois teve de novo esse neocolonialismo, que é a Europa novamente conquistando outros lugares, né, de maneira muitas vezes violenta e absurda, né. E imperialismo porque eles criavam impérios, né, tinha essa vontade de criar impérios. Tanto é que nessa época teve a partilha da África e da Ásia, né. O que é partilha? É a divisão. Os países europeus realmente pegaram o mapa da África e falaram, ó, vamos dividir um pedacinho para cada um, entendeu? Como se fosse um bolo. Vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, né? O imperador da França aqui. Esse aqui eu não sei quem é, eu esqueci, mas eu tentei pesquisar, eu não consegui a informação de novo. Eles estão dividindo o mundo aqui como se fosse uma comida, né? E aqui é a divisão da Ásia, né? Rainha Vitória, Imperador Guilherme da Alemanha, o cara da Rússia, França, e aqui tem um japonês também. Isso aqui é a China, né? E o chinês está aqui desesperado. Eles estão com tudo para cima da China. E os europeus, eles começaram a dominar outros povos, né? Na África e na Ásia. E a desculpa que eles davam para isso é que isso era a missão do homem branco europeu. Eles se diziam o máximo da evolução humana, né? Porque essa época é muito marcada pelo evolucionismo, né? Teve o livro Origem das Espécies, do Darwin, né? Que é a bíblia da biologia, né? Do evolucionismo, né? Que o Darwin provou que as espécies evoluem, né? Conforme a necessidade, né? A sobrevivência. E eles pegavam essas teorias e aplicavam ao ser humano, né? Dizendo que o europeu era superior porque a história tinha demonstrado isso por causa do desenvolvimento deles, que o europeu era superior ao asiático, ao africano, entendeu? E nessa época surgem as teorias racistas, né, do racismo biológico também. Coisas que ficou completamente provado que são absurdas, né, porque se você faz exame de DNA, você vê que não tem diferença significativa entre um africano, um asiático, um europeu, que isso é pura balela. A única diferença é cultural, né? É cultural e a cor da pele, o cabelo, e somos todos homo sapiens, né? Não tem diferença, todos homo sapiens. E que a missão desse homem branco era levar a civilização aos povos atrasados. Tem essa questão de povos atrasados, né? Como se eles fossem os donos do relógio, eles fossem os corretos e todos os outros são errados que estão atrasados. A gente tem esse pensamento até hoje, né? Principalmente nós brasileiros. A gente tem essa relação de se sentir inferior, atrasado em relação à Europa e ao mundo desenvolvido. Isso é o que nós chamamos de eurocentrismo, né? A Europa como centro do mundo e todos os outros têm que seguir o exemplo dela. Aqui umas imagens, né? Bem que falam por si. O cara aqui com uma bomba africana, né? O coitado do africano aqui, bombeando e caindo dinheiro na Europa. Essa imagem é fantástica. Mostra que não precisa falar mais nada, né? É só bater o olho que vocês entendem. E o imperialismo não era só a Europa, não. Tinha os Estados Unidos, tinha o Japão, tinha outros países envolvidos também. Todos aqueles que já estavam avançados na industrialização. Agora, a Grande Guerra, né? Começou em 1914, dura 4 anos aí. O que você tem? Você tem um forte nacionalismo. O que é o nacionalismo? É quando a pessoa ela leva muito a sério essa questão do país, né? Eu sou francês, eu sou alemão, e nessa época eles entendiam um pouco a nacionalidade como uma questão de raça, né? Se falava o povo alemão, a raça alemã, a raça francesa, né? O povo inglês. Eles levavam um pouco para o lado da biologia também. É como se tivesse alguma diferença entre um alemão e um francês, né? É só uma questão de nome e a comida que eles comem e a língua, né? Então esse nacionalismo era muito forte, né? Era o francês odeia o alemão odeia o inglês e por aí vai. E tem também a questão do revanchismo, né? Todas as guerras que tiveram no passado, a França com a Alemanha, eles estão sempre pensando nessas tretas do passado, né? Que um toma território do outro.
E tem também a questão que eu acabei de falar, né, da disputa dos territórios na África e na Ásia. E a Alemanha, que era a mais agressiva, né? A Alemanha foi responsável pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Isso daí é básico que vocês têm que saber. A Alemanha ela demorou para se industrializar, né? Ela foi a última a se industrializar, mas ela se industrializou muito rápido e de uma qualidade muito grande. Só que ela chegou atrasada. Quando ela chegou, a África já estava dividida para todo mundo, para todos os países europeus. E ela falou: não, eu quero quero um pedaço para mim também, né? E essa que foi a treta. Espera aí um minutinho. Deixa eu liberar aqui pro cara do Henrique. Então, como eu estava dizendo, né, a Alemanha chegou atrasada, né, porque ela se industrializou mais tarde e a África já estava toda dividida. Então, ela já veio com o pé no peito para conseguir algum território na África e na Ásia também, de maneira bem agressiva. E tinha também umas tretas ali na área dos Balcãs, né, que é no leste da Europa, ali perto da Turquia, onde hoje é Iugoslávia, Croácia, aquele monte de país que ninguém entende o que é, que está sempre em treta também e que é uma região complicada até hoje. Então você tem dois lados, né? Você tem a França, a Inglaterra e a Rússia, de um lado, né? E do outro lado você tem a Alemanha, que era a mais agressiva, que provocou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Áustria-Hungria, que hoje é a Áustria, né? Que é um país de cultura alemã, né? Muito parecida com a Alemanha, e a Itália. A Itália também chegou atrasada se industrializou tardiamente e ela não tinha muitos territórios na África, então ela também entrou nessa treta por causa disso. E os demais países do mundo, eles ofereciam apoio a um desses lados, né? Então, vários países do mundo, os países mais estranhos que você pode imaginar, eles também participaram da guerra oferecendo apoio, oferecendo tropas, né? O Brasil, ele mandou soldados e enfermeiras, né? Para ajudar na guerra. E qual que é a questão da Primeira Guerra Mundial, né? Que o desenvolvimento tecnológico estava tão grande, né? Que essa é uma época marcada pela indústria e pela ciência, né? Como eu já disse na aula passada. É um desenvolvimento gigantesco, né? Quase tudo que nós temos hoje foi inventado nessa época. Né? O que a gente usa hoje é só um aprimoramento daquilo que foi inventado no final do século XIX, né? E a consequência é que isso produziu a guerra mais devastadora que aconteceu até aquele momento. Antes disso, as guerras eram aquela guerra que parece meio um ritual, sabe? Aqueles uniformezinhos bonitos, tem a banda que vai tocando aquela marcha, né? Com tambor, né? E tem todo aquele ritual, usa espada, usa arma de fogo, mas tem toda uma regra. Não, a Primeira Guerra Mundial é barbárie, é jogar inseticida na galera como se fosse inseto. Vocês vão ver mais pra frente aí. E qual foi a questão, né? Que a tecnologia ela capacitou os soldados a se exterminarem, né? Com uma eficiência que nunca tinha sido vista antes, né? Surge a arma química, né? O que é arma química? É a mesma coisa que você pegar um inseticida na sua casa para matar barata e jogar na galera, entendeu? Jogar nas pessoas. Fala, olha, joga a bomba e sai correndo, entendeu? O que aconteceu? Surge a metralhadora, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é uma metralhadora, né? O que ela é capaz de fazer. Os aviões também são usados na guerra, né? Tinha acabado de ser inventado, né? Bombardeiros, né? Aqueles super navios, o tanque de guerra, a primeira vez que é usado, submarino também, a primeira vez que é usado, e a consequência foram 17 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, né? Um monte de gente saindo amputada, cega, sim, uma devastação terrível. Tenho aqui algumas imagens, né? Ó, se você acha que a máscara de hoje em dia é ruim, imagina essa daqui, né? Olha que beleza. Olha essa metralhadora aqui. Imagina isso aqui, o poder que não tem isso aqui. Isso aqui é para derrubar avião, né? E os caras de máscara também.
Ó, o avião da Primeira Guerra é esse tipo de avião aqui, né? Com hélice e tal. Ó, a metralhadora aqui. O cara tinha que pilotar e atirar ao mesmo tempo. Tem muitos games que tratam, né, da Primeira Guerra Mundial. Eu já joguei vários já. São bem legais. O que mais tem é game que trata da Primeira e principalmente da Segunda Guerra Mundial, né? Oh, olha essa imagem é demais, o cara jogando a bomba lá para baixo. Que legal, né? Que humanidade, né? Que desenvolvimento científico, tecnológico. Aqui os navios, né? O poder deles. Um tanque, um dos primeiros tanques, né? Como eles eram. E aqui o lança-chamas, né? Que é essa arma que é a arma que todo mundo quer, a arma preferida dos games, né? Todo mundo quer o lança-chamas. Só que no game é aquela coisa, é brincadeira, né? No game é brincadeira, né? No GTA e tal, beleza. Agora, você imagina você queimar uma pessoa com uma arma dessa, né? A coisa absurda que é, né? Bom, são 10h27, né, gente? Eu acabou atrasando um pouco, queria passar um vídeo para vocês. Bom, a atividade dessa semana que é assim, né? Eu dou a aula toda quinta às 10, depois eu passo a atividade para vocês. É uma por semana, tá? Vocês vão ter que ler o texto e as imagens do PDF da aula, que é esse que eu acabei de apresentar, tá? Tem que ler o texto, gente, para responder as perguntas, tá? Porque senão vocês ficam tentando enrolar. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho recebido muita resposta que o aluno vai direto na atividade sem ler o texto, tenta responder, aí a gente vê que não ficou bom. Então, leia o texto, vê as imagens do PDF, né? Eu estou tentando fazer o texto bem curtinho, sabe, para não ficar com muita coisa. Depois, vocês têm que pesquisar no YouTube e assistir um vídeo da sua preferência sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem centenas de vídeos com vários enfoques, né? O Brasil na Primeira Guerra Mundial, pode ser curiosidades da Primeira Guerra Mundial, né? As armas, o que você quiser, qualquer assunto sobre a Primeira Guerra Mundial. Você pode até pesquisar games sobre a Primeira Guerra Mundial, entendeu? Se isso for do seu interesse. E depois você tem que escrever um parágrafo. Uma coisa bem curtinha, descrevendo, né? Descrevendo o vídeo que vocês assistiram, né? Que vídeo é, quem fez o vídeo, do que está falando. Eu também estou dando a opção de vocês podem gravar um áudio também. Se não quiser, dessa vez vocês podem gravar um áudio com a descrição do vídeo, tá? Se vocês preferirem assim. A gente trabalha também a questão da comunicação. Oi? Dá, eu acho que dá. Dá sim. Dá para mandar áudio, dá para mandar. Isso aí vocês são melhores do que eu. Mas eu vejo minha filha fazendo, aí e os professores também pedem áudio, essas coisas, né? Aí vocês vão trabalhando a linguagem oral também, não só ficar escrevendo e lendo, né? Bom, é isso, gente. Eu vou postar esse vídeo lá para vocês verem, tá? 8 minutos, tá? Tranquilo. Tranquilão. E é um assunto legal, né? E é bom aqui que vocês veem o mapa, né? Ver as coisas com imagem é melhor para entender. Bom, 10h35, né? Eu vou compartilhar minha tela um pouco de novo aqui. Só voltando lá naquela questão da missa campal, né? Daquela atividade que era para interpretar a foto que estava no livro didático, que eu também errei, né? E para quem entrou um pouco depois aí, a imagem era essa aqui, né? Que estava no livro. Que a aluna Rafaela, disse que isso era uma missa campal, que é uma missa ao ar livre. E aqui você tem as outras imagens, né? Por isso que é bom a gente sempre ser curioso, né? Sempre dar um Google aí, porque a gente acaba... É que eu não sabia nem como pesquisar, né? Ó, aqui tem a Princesa Isabel. E aqui é a elite brasileira, né? Da época. É uma missa, né? Nessa época as pessoas só saíam na rua, assim, em ocasião religiosa mesmo, né? Não podia fazer não tinha uma festa que nem tem hoje, né? Carnaval, todo mundo na rua, todo mundo junto, homem, mulher,
Isso daí era impensável na época, né? Mulher tinha que sair com coberta, né? Sempre acompanhada. Era considerada uma propriedade, né, do marido. Machismo e patriarcalismo ao extremo. É isso aí. Ó, e tem vários vídeos que vocês podem assistir, vocês procurem aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Ó, as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Tem vários vídeos bacanas aí sobre esse assunto. Deixa eu interromper aqui. É isso aí, gente. Eu vou tentar resolver os problemas aqui do áudio, né, para vocês ouvirem os vídeos da próxima vez. E vamos encerrar a aula e poder descansar um pouco também, né? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Beleza, gente. Deixa eu só fazer um print da tela aqui para ver quem está participando, que eu sempre esqueço de fazer isso.